E aí galera, tô na área, se derrubar Bem, como você leu no título, eu vou estar falando do que esperar em um PES 2017. Mas primeiro você precisa saber algumas coisas que precisam ser melhoradas em um futuro Pro Evolution Soccer. Então, se acomode aí e vamos lá. A primeira é o modo Rumo ao Estrelato, que é um modo onde você cria o seu jogador e vai jogando com ele até ele ir para um time bom e ser o melhor do mundo. Mas o modo carreira é bom, calma doido. Nos antigos PES existiam diversas animações, como por exemplo, você chegando no time e mostrando você ir lá, batendo picadinho, como na vida real, sabe? Quando o jogador vai no time e vai lá, mostra o cara indo lá na torcida e tal. Ah, mas isso é frescura, o importante é a jogabilidade. Foda-se, não é besteira, não é frescura. A jogabilidade é a coisa mais importante, óbvio, mas o jogo em si só é um simulador de futebol, então tem que deixar mais realista possível, não é mesmo? Um outro erro no modo carreira, que pra mim é o pior de todos, é que é raro os jogadores saírem do time. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo em vários rumos estrelados que eu já criei, até agora ele não saiu do Real Madrid, em nenhum dos meus rumos estrelados. E por exemplo, a maioria dos jogos que eu crio, dos jogadores, desculpa, que eu crio, são da posição dele, e aí fica uma coisa mal feita, ele vira meu reserva ou eu não jogo na posição, só porque ele nunca sai do time. E por exemplo, eu não consigo ir para um outro time porque já tá lá, eu não vou poder ficar na minha posição. E às vezes eu tenho que ficar preso em um time só. Não só ele, mas muitos jogadores mesmo são raros de sair de seus times. Eu poderia ficar o vídeo todo falando sobre os jogadores que nunca saem, mas aí o vídeo iria se estender mais do que deveria. Uma outra coisa que me incomoda bastante são os números. Como assim os números? Nos antigos PES, quando você ia para um time, você poderia escolher o seu número pelos números que estavam vagos, ou seja, que estavam disponíveis no time. Mas no PES 2014 isso foi retirado por conta da modificação da engenharia do jogo. Mas eu nunca entendi o porquê. Mas aí você fala, mas isso de número não é besteira. Cara, cada um pensa de uma forma. E eu, por exemplo, fico agoniado em jogar com o meu personagem com o número 90 nas costas, por exemplo. Outro problema que é mais raro de acontecer, mas vale a pena ser citado também aqui, é a mudança das posições de seu personagem. Por exemplo, eu crio um personagem centroavante. Para quem não sabe, o centroavante é o que fica na cara do gol. Como por exemplo o Ronaldo Fenômeno, para dar um exemplo. Ele é no centroavante. Então quando eu vou para o time diferente, eu posso correr o risco de ficar como zagueiro, por exemplo. O que não tem nada a ver, velho. Assim como nas seleções, uma vez eu criei um personagem italiano e a posição dele era ponta direita. Ou seja, joga nas laterais do ataque, como o Cristiano Ronaldo, por exemplo. E na seleção da Itália eu era tipo meio de campo, sendo que eu era o maior atacante do meu time e o maior da minha seleção também. Eu era o que mais fazia gols. Em um novo PES, uma maneira de corrigir todos os problemas em que eu citei seria disponibilizar que nós pudéssemos escolher os números, que nós pudéssemos também marcar 2 ou 3 posições em que pudéssemos jogar e que os jogadores saíssem mais dos seus times para tipo disponibilizar números e a posição. E outra coisa também são as temporadas. Eu, pelo menos é uma opinião pessoal minha, as temporadas são muito longas, então basicamente eu gostaria que diminuísse um pouco mais o tempo, os jogos, a quantidade de jogos. E é isso que eu gostaria de esperar em um novo PES 2017. Mas eu não acredito que eles vão fazer isso, pra falar a verdade. Eu acho que eles estão se concentrando mais nos gráficos e na jogabilidade. O que é o mais importante, óbvio, mas mesmo assim, né? Muito obrigado pela visualização, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E é isso aí, tamo junto. Valeu, valeu.